Então, nesse domingo, nós iremos tratar de um assunto. Teremos mais 2 domingos pela frente na mesma pegada. E a temática de hoje é geração em crise fora do arrebatamento. Paulo vai escrever em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 1, que virão dias trabalhosos, tempos últimos, ou últimos tempos, tempos finais, aonde o arrebatamento da igreja está próximo. Jesus está próximo de voltar para buscar a sua igreja. São destas coisas que Paulo fala em 2 Timóteo também. Mas o que eu quero vos falar nessa noite é sobre a geração, esta geração. Que geração, apóstolo, é essa que o Senhor quer nos dizer? É a geração que muitas das vezes não devia ser como é, não foi preparada para ser o que é, mas aí está sendo. É a geração que está em crise. E esta geração que está em crise, ela está fora do arrebatamento pelas suas atitudes, pelo seu jeito de viver, pelo seu jeito de servir. Paulo vai classificar, dizendo, dando um conselho a Timóteo, que essa geração está em crise, está reprovada, ela não é aceita por Deus, ela não agrada a Deus. E é dessa geração que nós vamos falar. A primeira coisa que o texto do capítulo 3, do 11 a 17, nos apresenta sobre a crise dessa geração são os problemas de caráter pessoal. O versículo 2 diz: porque haverá homens amantes desse mesmo. Preste atenção. Homens amantes desse mesmo. Essa geração que serve a Jesus hoje, e paralelo a isso, aqueles que não aceitam, que não percebem que não servem, também é uma geração amante de si mesmo. Quantos homens e mulheres hoje não veem a si mesmo? Aleluia! Amantes de si mesmo. Escute o que diz a consequência do versículo. E presunçosos e soberbos. Nós entendemos aqui, preste bem atenção, que Paulo está falando de problemas do caráter pessoal. Aleluia! Pecados de caráter de amor próprio. Pecados do caráter de amor próprio. Ou seja, homens e mulheres que são soberbos, amantes de si mesmos. Quantos homens e mulheres nós não vemos hoje nas igrejas? Que são ensinados a amar a si mesmo até mais que o próximo. Que são soberbos, dados à vaidade, sendo que tudo é vaidade. Mas algumas pessoas se dão a vaidade ao extremo do nosso meio. Fora de nós, eu não quero ler de aspas, porque no meio de nós, que é importante, Paulo não está redigindo o texto a pessoas fora da casa de Deus, porque aqueles que estão fora já é difícil, irmãos. Já estão amando o maligno, mas Paulo está concordando em falar sobre homens e mulheres que estão na igreja. Homens e mulheres, quer dizer, homens amantes desse mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, pecado de caráter de amor próprio, ou seja, pessoas, nós olhamos muitas das vezes, amantes desse mesmo. Em 1 Timóteo também, no capítulo 4, no versículo 2, volte para 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2 diz assim: mas o Espírito expressamente, versículo 1 diz: nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Hipócritas! Quantos de nós não olhamos para vezes muitos crentes hipócritas? Falam, mas não veem o que falam. Estão na igreja, mas só querem falar do que leem, mas não querem viver o que leem. Hipocrisia.
de tudo. Vai falar alguma coisa? Não, eu já sei. Vai falar qualquer coisa, eu estou sabendo. São essas pessoas que Paulo está falando. Pessoas que têm problema no caráter pessoal. Pessoas que o seu caráter pessoal está comprometido. Pecados que entram no caráter próprio, ou seja, pecam com sejam para si mesmo. Pessoas que estão vivendo uma vida que não agrada a Deus. O procedimento de amar a si mesmo é contra a Bíblia. Nós só precisamos amar a nós mesmos. Nós só precisamos amar o próximo de Deus. Como a nós mesmos? Porque na recíproca, nós amamos já a nós. Nós não precisamos bater no peito e dizer, ame a si mesmo. Mas nós temos que aprender a amar o próximo. Homens amantes de si mesmo. Querem a glória dos homens. Homens que querem aplausos. Quantos não vêm para a igreja e se recebe uma palavra dura, não volta mais para a igreja, porque só quer ouvir o que quer ouvir? Acha que o evangelho é modificado para ele. Amante de si mesmo. Ele quer ser o centro, ela quer ser o centro das atenções. Quantos crentes não vêm para a igreja e querem ser o centro das atenções? Se ele não faz, ninguém não está bem feito. Se ele não está, não acontece. Deixa eu falar uma coisa para todos os meus irmãos aqui. Muitas pessoas vêm para a igreja, às vezes vêm de outras ministérios, de outras igrejas, às vezes estão até parados e vêm aqui, ou vêm ali, ou vêm das outras igrejas e vão até para Jesus. E acha, meu irmão, muitas das vezes, que ele vai vir para a igreja e as coisas têm que ser do jeito que ele quer. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Pode até ser que na tua casa ou na casa dessas pessoas as coisas sejam do jeito que ele quer. Mas deixa eu falar uma coisa. Na igreja, irmão, não é do jeito que a gente quer. O evangelho não é do jeito que nós queremos. Nós não podemos viver um evangelho que só nós acreditamos. As pessoas pararam de ler a Bíblia. Os crentes não gostam de ler a Bíblia. Não gostam de ir para o culto de ensinamento. Não gostam de estudar a Bíblia. E ainda vem dizer, vem usar exemplo e dizer que conhece. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quem conhece a Bíblia e que não ama a si mesmo, ela vai estar aqui nesta noite adorando e servindo a Jesus. Porque a palavra de Deus está sendo pregada para quem não ama a si mesmo, mas para quem ama a palavra de Deus. Problemas do caráter pessoal. Pecado no caráter de amor próprio. Pessoas amantes de si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos. Aleluia. Escute isso daqui que é importante. Pessoas soberbas. Pessoas que querem ter o seu ego inchado na igreja. Que querem ter fama. Eu já estava falando para missionário algo importante, irmãos. Eu me lembro quando Paulo e se me falha a memória, eles pegaram em Tessalônica, se me falha a memória, e quando lá pregaram, milagres aconteceram. Os homens e as mulheres de Tessalônica correram aos pés de Paulo e Barnabé se pararam ao chão e gritaram lá e chamaram eles de deuses. A Bíblia diz que Paulo correu e disse: senhores, não façais tal coisa. Eles não quiseram, não deixaram se adorar. Mas nos últimos dias o povo vem para a igreja, muitos se levantam no meio da igreja e gostam de ser adorados, gostam de ser superestitares, gostam de ser amados. E deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não chamou nenhum discípulo para ser amado. Jesus não chamou nenhum de nós para sermos amados pela vizinhança, para sermos amados pelo povo, para sermos amados dentro das nossas casas. Porque ele disse que pelo nome dele nós seríamos odiados, seríamos maltratados, escarnecidos, levados à presença de majestade como um espetáculo. Jesus não nos chamou para ser celebridade, minha irmã. Jesus não chamou nenhum pastor para ser amado, celebridade. Olha lá, o pastor fulano mandando. Jesus não te chamou, meu irmão, para sair da igreja ou para estar na igreja, para todo mundo na tua vizinhança chegar e dizer: nossa, como eu te amo. Muito pelo contrário, Jesus chamou para as pessoas até te odiar, mesmo que na tua frente elas acham como se te amassem, mas lá no fundo elas te odeiam, porque você carrega uma palavra de arrependimento
Espírito, você carrega um testemunho de mudança, você carrega um testemunho de verdade, e é isso que faz elas te odiarem, é isso que vai fazer o mundo nos odiar. Jesus nunca nos incentivou a ser amado pelas multidões, mesmo porque ele não foi amado, ele foi esquecido, ele foi subjugado, ele foi deixado de lado. Homens de dores, homem que ninguém olhava para eles. Isaías vai dizer 53, ninguém olhava para Jesus, e olhava para Jesus e dizia assim: olha, lá vai esse varão é bonito, olha como ela é bonita. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Essa geração é a geração de homens amantes de si mesmo, blasfemos e soberbos, desobedientes a pais e mães. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. A culpa dessa geração que está agora desobediente a pais e mães é de vocês agora que são pais e mães. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas das vezes, a você que está aqui na igreja, eu me lembro quando eu era criança, que eu saía com a minha mãe, nós íamos na casa dos outros, e na casa dos outros nós sentávamos do lado da minha mãe. E eu lembro muito bem, meu irmão, o que acontecia. Na casa dos outros nós não colocávamos a mão nas coisas dos outros, nós não levantávamos, e quando se nós levantássemos, minha mãe já pegava logo pela orelha na frente de todo mundo. Então por isso nós não fazíamos. Minha mãe levava a gente na loja, a gente não mexia nas coisas, não saia pegando, porque senão minha mãe parava na frente de todo mundo, com assim, com o sapato, e dava a gente na frente de todo mundo. Uma geração que não será aceita na porque nós temos pena dos nossos filhos. Eu estou aqui, meu irmão, quantas vezes minha mãe puxou a orelha, quantas citadas não tomei, e eu estou aqui pegando longe, meu irmão, sentada, meu irmão, puxando de orelha. Hoje as crianças vão começar a comandar nossas vidas. Os adultos são comandados pelas crianças, as crianças falam e os adultos fazem. Na minha época que eu era criança, só ia olhar para mim. Se minha mãe estivesse conversando com alguém, aleluia, a gente chegava para o primo da minha mãe, porque minha mãe pegava e dava tapa na cara na frente de todo mundo. Hoje nós olhamos e nós vemos essa geração de mães, vocês hoje que são pais e mães. Ai, eu não vou dar um tapa na cara do meu homem, não vou dar um tapa na minha filha, porque não se bate na minha filha. Nós estamos deixando essa geração aí fora do arrebatamento, porque aqui diz, versículo número 2 diz, desobediente a pais e mães. Escute, homens que não aprenderam a obedecer pai e mãe, que são os culpados dessa geração estar vindo e ficar fora do arrebatamento dos jovens. Temos pena, fazendo dos nossos filhos deuses. Hoje eu vejo nas igrejas, não só aqui, mas em muitas igrejas que eu vou. Outro dia eu falei para a missionária, eu gosto da minha irmã Paula, por exemplo. Minha irmã Paula, minha irmã, os filhos dela sofrem. Bate mesmo. Mas fica falando muito, já toma logo na orelha. Fica falando demais, já toma logo uma cintada na cara. Aí você fala, que isso, pastor? Você está aconselhando eu bater no meu filho? E aí sempre vem aquele mimimi. Pastor, é porque o senhor não tem filho. Eu disse, irmão, se eu tivesse um filho meu irmão, ele tinha duas opções. Ou ele ser crente, ou ele ir para o mundo sozinho, andar bem longe de mim. Só isso que eu vos falo, irmão. Porque eu não quero ser aquele que vai incentivar uma geração fora do arrebatamento. Desobediente a pais e mães, hoje a geração. Sabe por quê? Porque os pais e as mães deixaram ser, aleluia, julgados pelos seus filhos. Subjugado. Não pode falar. Evita dizer, eu nunca tive, meu filho vai ter tudo. Deixa eu falar uma coisa. Que tipo de adulto vão dar essas crianças, não aqui, mas em todos os lugares que eu tenho visto. Esses dias eu entrei em uma loja, estava evangelizando, fui tomando um dia com o estava evangelizando, eu fiquei um para comer um lanche ali no centro. Eu sentei e a mulher sentou comigo. O menino começou a correr, o menino começou a pular, mexer na porta da geladeira e derrubar as coisas de dentro do estabelecimento. E eu fiquei olhando perplexo. Eu falei, meu Deus. A mulher ficou sentada, não tinha coragem de ir lá repreender.
frase esses dias aí. Maldito é aquele que omite a vara do seu filho, a Bíblia diz. É maldito aquele que não guardou a vara de boiadeiro atrás da porta. E quando o seu filho não fizer o que você mandar esticar a mão, ele abaixar as calças e dar na bunda dele. A Bíblia diz que maldito é o que retém a vara do seu filho. Você quer ser um maldito? Porque eu não quero ser um maldito. E essa é a geração que nós estamos vendo. Homens que não obedecem a pai e mãe porque foram ensinados pelos pais e pelas mães a não obedecer. Aleluia. E nós vemos isso. Se eles não obedecem ao pai e à mãe, quanto mais obedecerão aos pastores. Quanto mais obedecerão, meus irmãos, obedecerão aos patrões. Quanto mais obedecerão aos parentes. Deixa eu falar uma coisa que eu falo sempre aqui, que eu vou morrer falando e vou morrer fazendo. Quando eu mando mensagem para minha mãe, é bênção mãe. Quando eu mando mensagem para minha tia, é bênção tia. Quando eu vou na casa do meu tio, eu dou bênção para o meu tio e coloco até o chinelo no pé dele, se preciso, irmão. Mas essa geração bate boca com o seu próprio tio, bate boca com a sua mãe, fala mais alto que a mãe, enfrenta o pai, quer bater por cima da mãe, ele quer mandar a mãe no pai. É essa geração que Paulo está dizendo. Homens desobedientes a pai e a mãe, porque a palavra de Deus, ela dá um mandamento com promessa. Filho, ó pai, os vossos pais e a vossa mãe, para que te prolongue os dias na terra. Satanás colocou na cabeça dos pais de hoje para deixar os filhos aí comandando e governando, porque sabe que tem mandamento com promessa. E a Bíblia diz, aleluia, que as promessas de Deus hoje se cumprir. E nós estamos pregando aqui nesta última hora. É a hora que muitos dentro e fora da igreja, homens desobedientes a pais e mães ingratos e profanos. Geração em crise fora do arrebatamento. Homens desobedientes a pais e mães, porque não foram educados para isso. Não temos o controle de nossas casas hoje. Voltando a falar da minha irmã, meu irmão, arrebenta. Chega todo mundo sentado. Todo mundo sentado. Maior vexame, muitas das vezes eu vejo as mães passando aqui mesmo na igreja, irmãos. Não tenho medo de dizer. Porque quando vai para a escola não pode ficar correndo. Quando vai para a escola não pode ficar batendo cadeira. E parece que na igreja alguns irmãos, algumas irmãs permitem. Não tem mais uma palavra, não tem um comando, não tem um domínio. Perdemos a autoridade dentro dos nossos lares, para os nossos filhos que ainda são pequenos, que nós deveríamos comandar, mas eles estão nos comandando. E nós estamos fazendo com que eles se tornem a geração da manhã, homens desobedientes a pais e mães, que falam mais altos. Nesses últimos dias, os jovens querem falar mais alto do que os seus pais e suas mães, não honram ninguém. Falam mais altos, desobediente. Por isso que o índice de 30 anos para cá, de mortalidade na juventude tem aumentado. Porque os jovens não aprenderam, porque os pais não ensinaram a honrar o pai e a mãe. Gosta de bater boca com o pai e com a mãe, meu irmão. Bater boca com o pai e com a mãe. Enfrentar o pai e a mãe. Quantos vídeos na internet eu não vejo pessoas batendo na mãe e no pai? Oh, meu irmão. Esses são grupos de pessoas que vão ficar fora do arrebatamento, que não conseguem honrar o seu pai e a sua mãe, e na consequência, pela primeira estrutura, a primeira hierarquia que Deus estabelece sobre o homem na terra, é o pai e a mãe. Se você não aprender a honrar o seu pai e a sua mãe, quanto mais vai honrar o resto da hierarquia que Deus estabeleceu na terra. Nós estamos treinando nossos filhos para sermos fracassados. Essa é a geração que está aqui. Escute isso. Ingratos. Profanos. Profanos porque muitas vezes a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que tem que andar, para que quando cresça não se desvie para a esquerda nem para a direita. E aí, cresce na igreja. Quando começa a crescer, já não vem mais para a igreja. E nós vamos deixando essas coisas acontecer na nossa casa.
eu vou dar o Papa. É isso que vai escolher. Você não quer vir para a igreja? Então tudo bem, eu vou tomar ela daqui, meu filho. Pega aí, sai fora. Não, mas é meu filho. O que os outros vão pensar? Nós estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar do que a Bíblia diz, irmão. O que os outros vão pensar? Nós estamos treinando essa geração de ingratos que não sabem, meu irmão, retribuir a mão que estendeu para eles. Aqueles a quem o acolheram. Aqueles que, meu irmão, deixa eu falar, eu tenho meus erros, porque eu não sou perfeito. Mas eu sempre falo aqui na igreja, ingratidão é terrível. E nós estamos treinando uma geração, é a geração que está em crise, uma geração de pessoas que vêm à igreja, quanto mais ficam fora, pessoas ingratas. A mão que estendeu para você hoje, irmão, pode ser a mão que amanhã pode estar estendida de novo. Mas nós agimos muitas das vezes com ingratidão. Uma geração ingrata, que vem por cima da gente e gosta de amaldiçoar aquele que lhe deu um prato de comida, aquele que o colocou nas costas no momento difícil. É essa geração que tem os dias de hoje. Uma geração que está dentro de uma crise de pessoas ingratas. Escute que isso é importante. Pessoas ingratas, profanas, porque crescem muitas das vezes na igreja, mas opinam em servir ao mundo. Aleluia. Não levam para não ensinamos em casa a serenidade para nossas criancinhas no culto. Sabe essas crianças que estão aqui, outras que não vieram? Nós nem ensinamos para ela a seriedade de vir para a igreja. Só dizendo assim, se arruma aí que nós vamos para a igreja. E muitos que cresceram dentro da igreja, que vieram para a igreja quando era pequeno, profanos, que hoje somos até pai da mãe como pai da minha obreiro, somos muitas das vezes da igreja congregada, se juntando com chocarrices, porque hoje você abre o Facebook, o que tem mais é zombaria dos crentes, zombaria da palavra de Deus, e nossos filhos muitas das vezes concordam quando crescem, ou como muitas das vezes são crianças roubam ainda do evangelho, pessoas profanas, que ao invés de oferecer santidade, estão agindo profanando aquilo que é santo, irmão. Mas essa noite, deixa eu falar para você, Deus está levantando uma geração diferente, uma geração grata, não grata somente a Deus, mas grata daqueles que têm estendido a sua mão. Aleluia, não profanas, mas é uma geração que vive em santidade para agradar a Jesus Cristo. É esta geração que Deus está esperando, esta é a geração do arrebatamento. Pecados de caráter próprio, problemas do caráter pessoal. A segunda coisa que o texto vai enfrentar e vai nos dizer são problemas do relacionamento social. A primeira parte do versículo fala sobre si, sobre eu, sobre você. E somos muitas das vezes desobedientes, ingratos, amantes de si mesmos, avarentos e presunçosos e soberbos. E a segunda é o pecado que afeta o outro, que afeta o próximo, sem afeto natural, versículo 3, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para os outros. Essa é a geração que nós vemos hoje. Uma geração de pecados, de caráter, falta de amor ao próximo, uma geração sem afeto natural, ou seja, não ama mais nada, só ama a si mesmo. Tanto faz o que os outros acham, tanto faz como os outros se sentirão quando eu agir. Eu estou pensando em mim. Essa é a geração que está pensando em si mesmo. Jesus não te chamou, não me chamou para vir para a igreja para pensar em nós mesmos. Cada um pensando em si mesmo. E essa é a geração que vai ficar fora do arrebatamento. Uma geração que está em crise. Homens e mulheres que não têm mais afeto natural. Ou seja, já não se comovem. Já não se condoem com a dor do outro. O outro que se vire. O outro que se lasque. O outro que fique para lá e o que fique para cá. Geração terrível.
ensina. Homens sem afeto natural, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Aleluia. Não consegue amar aqueles que ele faz bem. E parece que só quer amar aqueles que nunca lhe fizeram nada. Porque às vezes eu tenho que ouvir, irmãos, a gente ajuda alguém. Eu não digo no caráter da ajuda, mas eu digo às vezes que a pessoa prefere amar alguém que nunca fez nada por ela, porque às vezes você e eu que ajudamos, socorremos, fazemos amor. Não tem respeito, não mostra amor por nós, mas os outros que nunca fizeram nada, pelo contrário, só jogaram ele mais na lama, ela mais na lama, parece que são melhores do que nós. Pessoas sem afeto natural, sem amor, pessoas cruéis, sem amor para com os bons. Parece que é uma sina amar aqueles que nunca fizeram nada de bom para ele. Defende pessoas que nunca estiveram com ele. Mas nós que estamos lado a lado somos defendidos. Não somos defendidos. Ama pessoas que estão nunca deram copo com água, nunca choraram junto. Mas a gente pensamos às vezes presente, segurando as pontas, não consegue amar, somos ruins, estamos mal. Essa é a geração de crise. Uma geração de homens e mulheres. Uma geração de homens e mulheres. Assim, traidores obstinados, irreconciliáveis. Ou seja, homens e mulheres. Muitas vezes, não se arrependem, não pedem perdão, não conseguem se reconciliar. Muitas vezes, pessoas duras, amarrosas de alma e espírito, pessoas que não perdoar, vem para a igreja, não consegue perdoar, vem para a igreja, não consegue deixar a menina, a tampinha de lado, não consegue liberar o perdão e ser perdoado. Uma geração de crise nas nossas igrejas, uma geração de crise no mundo, homens e mulheres jovens, pessoas que vivem com o seu caráter, com problemas que envolvem o outro, falta de amor. Versículo 5 vai dizer: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, Deus se afastasse. Sabe aquela pessoa que muitas das vezes quer mostrar para todo mundo que ama tudo e todos, mas que não ama ninguém, só quer mostrar para os outros. No Facebook, fazendo um coraçãozinho, mas não consegue perdoar o seu parente que está longe. Fala de amor para uns, mas fala de ódio e ira para outros. Pessoas que não conseguem, meu irmão, amar. Pessoas que têm aparência de piedade. Só parece. Aleluia. Deixa eu falar aqui, irmão, uma coisa que me entristece no reino de Deus. É que muitas das vezes nós, como pastores, às vezes, muitas das vezes, as pessoas nos pedem, já falei uma vez, e aí passa o tempo, e nós perdoamos, irmão, aquelas pessoas, às vezes somos até perdoados, gente. E aí alguém olha e diz: nossa, o pastor perdoou ela, perdoou ele. Fica com raiva. Fica com raiva. Mas ela se esquece que também pode acontecer com ela, eu também vou perdoar ela. Fica com raiva muitas das vezes se o parente perdoa, mas você perdoou ela? Ela te fez isso? Como se nós nunca tivéssemos feito nada para o outro. Fica com raiva porque você, porque eu, muitas das vezes, não temos só aparência de piedade, mas nós agimos com piedade muitas das vezes na vida de pessoas que, pela lógica natural, não precisam de piedade nenhuma da gente. Piedade é amor. E muitas vezes a pessoa fica irada. Por que o pastor perdoou ele? Por que o pastor deu uma nova oportunidade para ele? Sabendo que ele também pode cair. E lá na frente outra pessoa pode se levantar para dar uma oportunidade para ele também. São esses problemas no relacionamento social com outros. Pecados de caráter, de amor ao próximo. Irreconciliáveis, caluniadores. O povinho de hoje, irmão. Ou geração para caluniar.
Você quer ver uma coisa, irmão? Quando a pessoa não aceita a verdade que você tem, que a palavra tem, ela prefere atacar a nossa reputação. Ela prefere descredibilizar a nossa reputação para colocar em jogo aquilo que estamos dizendo. Eu tenho provado disso com algumas pessoas. A pessoa não aceita o que está na palavra, mas ela prefere atacar aquilo que está em você para tentar acabar com a palavra. Deixa eu falar, irmãos, o que eu falei em casa esses dias. Você gostando e eu gostando, não, a Bíblia não vai mudar. As pessoas fazendo errado ou fazendo certo, a Bíblia não vai mudar. Não é porque as pessoas fazem lá fora, e a maioria faz, que a Bíblia vai mudar. Não é porque na tua casa é assim que a Bíblia tem que mudar. Não é porque na minha casa é assim que a Bíblia mudou. Isso vale para mim, não vale para vocês. Então, esses tipos de pessoas, caluniadores, incontinentes, cruéis, obstinados, orgulhosos, pessoas orgulhosas, que não aceitam muitas das vezes, é até difícil ajudar as pessoas, meu irmão. Essa geração é difícil de agradar. Pessoas orgulhosas. Você já conheceu alguém orgulhoso? Conheço muitas. E deixa eu falar uma coisa para você: o diabo é você mais orgulhoso que teve. Se vangloriava de si mesmo. O orgulho subiu sua cabeça. Quantas pessoas orgulhosas dos dois povos? Primeiro, orgulhosas, muitas das vezes, nem para ajudar, tem certas pessoas que não dá nem para ajudar. E a pessoa não aceita ajuda. Como eu falei aqui outro dia, não usa roupa nada. Tem gente infeliz na igreja. Isso fala que tem um monte, mas na igreja tem. Eu não uso roupa usada, eu não como dessa marca. Está passando pelo vale, está passando estreito. Ai, eu não como da sadia só de avião. Mas tu está morrendo, peste. Não tem nada mais, come da pretinho hoje. Não é? Ai, eu não uso sapato usado. Ai, não uso raladinho. Não fica descalço, meu irmão. Pessoas orgulhosas que nem para ajudar nas nossas igrejas não aparecem longe dessas pessoas. Quantos crentes orgulhosos eu não vejo, irmão? Orgulhoso, tem vergonha do carro que tem, nem sabe como é ruim andar de pé. Ai, meu carro. Não. E às vezes orgulhoso porque tem um carro bom. E às vezes orgulhoso porque não sabe dar valor que tem. Às vezes orgulhoso porque não sabe, irmão. Muitas das vezes, ter humildade. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho esse costume, eu sempre falo para em casa. Pessoas às vezes vêm em casa e não passei nada. Já aconteceu, já falei várias vezes. Sabe? Aconteceu várias vezes isso. E às vezes não tem uma coisa gostosa para oferecer para a pessoa, meu. Aí eu vou lá, faço um café, se eu tenho um dinheiro, eu compro um pãozinho. Muito mais bom que eu gostei aí no grito. Às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela não consegue fazer isso. Servir às vezes o outro porque ela tem orgulho. Não vou nem oferecer nada porque ela não oferece isso. Essa é a geração, meu irmão, que está em crise, orgulho demais. Orgulho, sabe? Eu já sei, pessoas orgulhosas. Meu irmão, faz assim. Não, pastor, eu estou trabalhando. Está achando que o Espírito Santo, meu irmão, vai fazer tudo por ele, vai mudar ele da noite para o dia. Só o Espírito Santo tomando, só o Espírito Santo, só tomando o Espírito vai ser mudança. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não me recordo qual dos profetas estive no carro. Esse dia que eu fui para a Campinas, só que falando assim, interessante. Eu não me lembro um profeta, não sei se foi Amós, ou se foi até Jeremias. Pois eu vou estar pesquisando direito. Vou falar por cima. Que Deus falou que ele era uma espécie de martelo para ser usado para esmiuçar a rocha, a pedra. Meu irmão, quando você vem para um culto, você não vem aqui, meu irmão, para ser massageado, para você ouvir coisas belas. O que mais nós vemos nas igrejas hoje é aquela palavra gostosa de se ouvir. Aquela palavra boa. Você é um vencedor, você é um vitorioso. E entra ano e sai ano e você vai olhar para a vida daquelas pessoas. Elas continuam com os mesmos problemas, das mesmas maneiras. Porque Deus ali naquele lugar não tem ninguém para ser uma ferramenta de Deus para transformação da alma em caráter
para os crentes se frequentar aquela igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Ninguém vai para o exército para dar ordem ao comandante. Sabe, irmão, estou torcendo para algumas pessoas que eu conheço nessa geração de jovens irem servir o exército, eles gostam de mandar na mãe deles em casa e no pai. Eu quero ver se eles vão chegar no exército e vão mandar no capitão. Hã? Eu não quero, não. Já fez para mim aí? Eu não quero vestir isso, não. Não, fica quieto, não faz nada. Eu quero ver se eles vão falar assim com o seu capitão do exército. Eu quero ver se eles vão ter essa audácia. Eu quero ver se eles vão vir por cima, vão falar alto. Eu quero ver se eles vão lá ouvir o que eles querem ouvir. Se eles vão estar lá e o comandante vai chegar lá e vai falar assim: oi, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, tem um café da manhã especial, horas que vocês se decidirem, vocês vão lá tomar um café. Escute, irmão, igreja não é um lugar de ouvir que não serve dormir. É só você comprar uma caixa de mensagem, de preferência, só com mensagens boas, que aí você todo dia tira uma mensagem só boa para você. Deixa eu falar uma coisa, essa é a geração de pessoas orgulhosas, que não aceitam conselhos, não aceitam orientações. E quando você tem orgulho demais, porque você já tem, eu tenho 50 anos, ninguém precisa me ensinar. Eu tenho a minha empresa, ninguém precisa me ensinar. Foi assim que eu aprendi a minha idade para me ficar. Não precisa me ensinar não, porque eu já sei. Orgulho. De aprender às vezes com o mais velho. De aprender às vezes o certo, irmão. Porque quem está de fora nos vê melhor do que nós que estamos dentro de nós mesmos. E muitas das vezes a pessoa orgulhosa não aceita ensinamento, irmão. Não aceita o conselho. Ah, pastor, vou comprar uma casa agora. Aí, o pastor, diga, irmão, não compra não, você só está reclamando que você não está conseguindo pagar o aluguel, você vai comprar a casa não. Aí a pessoa sai triste. Diz, nossa, pastor está com inveja de mim, que eu estou comprando uma casa. Fala assim, tem orgulho, não aceita. Se você chegar para as pessoas hoje que querem ser obreira da igreja, às vezes vem de outra igreja, lá deu uma saudação, ficou na porta, ela veio, está desviada, às vezes, muitas das vezes, afastada, veio para a igreja, começa a se levantar, aí ela não atende o requisito mínimo daquela igreja para ser obreiro. Porque deixa eu falar uma coisa para você, como eu li hoje que o reverendo Hernandes Dias falou, irmão, é uma geração tão terrível de pessoas que querem ser pastor e obreiro, que não vêm escola dominical, não fazem curso de teologia, não obedecem os pastores, não servem a nada e acham que de tudo sabem. Acham que vão virar obreiro das igrejas. Essa geração, meu irmão, você pode perceber, nas antiguidades, 50 anos atrás, os crentes serviam a Deus com fervor. O pastor tinha várias pessoas para escolher para levantar como obreiro. Hoje é meia dúzia, aquela meia dúzia com dificuldade. Pessoas orgulhosas, que se você chegar e dizer assim, irmão, por favor, não precisa falar, fale assim. O pastor não gostou do que eu falei. Quando você diz para uma pessoa hoje assim, olha, irmãos, a pessoa vem aqui cantar e você fala, irmã, não saia mais ou menos assim. O pastor está se levantando contra mim. Você fala na sua casa e diz para a sua esposa, faça assim. Eu não gostei de fazer o que você está falando. Eu não quero ouvir. Pessoas orgulhosas. Não aceitam o conselho, irmãos. Eu me lembro, muitas das vezes, como muitos pastores chegou para mim e falou, Fabiano, eu vou te falar uma coisa agora aqui, não fique irritado não. Mas daqui uns 10, 5 anos, quando Deus der uma na tua vida, você vai ser pastor. E você vai ver que o que eu te disse agora vai servir. Quantos conselhos que eu não ouvi lá atrás, irmãos? Eu não estou vivendo eles hoje na minha vida como pastor. E na hora esse pastor ainda falou, não julgue nem, só ouça, nem julgue. Lá na frente você vai ter uma maior clareza dos fatos. Mas pessoas orgulhosas, pessoas como Paulo disse a Timóteo, orgulhosas, pecado, problemas em relacionamento social. Já estou encerrando. Problemas na aceitação da palavra de Deus. Escute o versículo 7 diz: orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Coisa terrível. Coisa terrível. Versículo 6 diz
conhecia aonde Timóteo era pastor, de homens em casa de mulheres que não conheciam a Bíblia, a palavra de Deus, para trazer ensinamento para elas. Ensinamentos contrários àquilo que Paulo havia ensinado a Timóteo. Para Timóteo ensinar, ele vai usar este exemplo. É uma geração que está em crise, que não aceita a palavra de Deus. Sabe qual é o maior problema? O maior erro do crente que vem à igreja aqui, às vezes é mulher de pastor, filho de pastor, às vezes obreiro, às vezes vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na igreja, que ele prefere ficar com o que o mundo faz. Isso aqui é o maior, eu estou lutado com isso aqui há 18 anos, irmão. Da minha carreira pregando para algumas pessoas que a gente vê por aí. A pessoa não estudou a Bíblia um dia, não leu a Bíblia 2 horas, não veio a nenhuma escola bíblica que acha que conhece a Bíblia, acha que já sabe, não aceita a palavra. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se as mulheres todas do mundo não se submetem ao seu marido, a mulher chega e diz: eu não vou me submeter ao marido porque as mulheres todas do mundo não se submetem aos maridos. Ela ignora aquilo que a Bíblia diz. Ela prefere ficar com o que a maioria fala e rejeita o que a Bíblia diz. E nesses últimos dias, essa geração que não irá subir, que não irá no arrebatamento, é uma geração que está em crise. É uma geração que não aceita a palavra de Deus. Comichões nos ouvidos, Jesus disse. São doutores de si mesmo. Vamos ler aqui comigo o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo 1 e 2. Nos últimos dias serão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio pela hipocrisia, homens que pela mentira tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Em 1 Timóteo 1, 6 e 7. 1 Timóteo 1, 6 e 7. Eu quero falar aqui, eu estou na reta final para nós encerrarmos e sairmos daqui desse culto sabendo essas verdades. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim. 1 Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Porque desviando alguns se entregam a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, e nem o que afirmam. Escute, irmãos, o versículo 4 diz: nem se tenha fábulas ou genealogias intermináveis que produzem mais questões do que edificação de Deus, que consiste na fé assim faça agora. Escute aqui, é uma geração, irmão, que vai na internet e pega qualquer história sem estudar e começa a fazer para si doutrina. Acha que conhece a Bíblia no mesmo dia, não estudou um dia, não pediu orientação para nenhum professor, e vai na Bíblia e digita lá um texto e acha que é contexto e gosta do que está ouvindo. Uma geração que, quando eu falei aqui no começo, pisa a palavra porque acha que o certo é que ele vive. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui no cinema, deixa eu falar para você, quem aqui no cinema das simpatias, por exemplo, quando a criancinha soluçava, eu lembro disso, pega um fiozinho vermelho e coloca na testa para os outros. Não tem explicação científica nenhuma, não tem explicação biológica nenhuma, mas nós fazemos porque isso foi passado para nós, de pai para avô, de bisavô para bisavô, e assim que o crente vive, ele vive no que foi passado para ele pelo mundo, pelos amigos do mundo, mas a palavra de Deus não é interessante para ele. Ele vai contra a palavra de Deus. Uma geração que vem para a igreja, e quando o pastor tem coragem de abrir a Bíblia para dizer se está certo ou se está errado, lembrando que quando Paulo pregou, aleluia, Paulo estava pregando em Atos dos Apóstolos lá em Bereia. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, os bereanos estavam dentro dos rolos, e tudo que Paulo falava, eles tinham para ver se estava escrito. Essa é a geração que vai ficar fora do arrebatamento, a geração que está em crise, pisando na palavra de Deus, pisando no ensinamento, não aceita a palavra, continua. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu já me deparei. Escuta isso. Eu já me deparei com pessoas
alguém sem conhecimento disse: vocês estão tanto tempo que agora vocês estão casados. Essa é a geração de pessoas que estão na igreja fazendo errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, parece que nós pagamos o imposto. Nós precisamos de dinheiro. Jesus não tinha dinheiro para o peixe. Chegou a pensar que o peixe tinha dinheiro e ele pagou o imposto. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Jesus não nos isentou de honrar a lei dos homens. Escute uma coisa. Se nós não firmamos aliança diante dos homens, que é o casamento. Casamento é a aliança diante dos homens. Assim como o batismo é o anúncio visível para os homens que nós estamos abraçando a fé e a causa da salvação, da fé em Cristo. O casamento também. E a Bíblia diz que diante dos homens nós temos que fazer as nossas alianças. Então, quando a pessoa vem para a igreja e não casa, e participa no corpo que Cristo está em definição, e pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15 anos, ela não está casada, porque ela não assumiu a aliança diante dos homens. São essas coisas, a falta de aceitação à palavra. As pessoas não aceitam, é o pecado. Escute isso daqui. É o pecado de rejeição dos ensinamentos da Bíblia. Irmão, hoje nessa noite sai se você não aceita nada do que a Bíblia diz. Alguma coisa na Bíblia que é complexa demais para você aceitar, arrependa que isso é um espírito maligno que domina a sua vida. Isso é um espírito de rebeldia, desobediência, chocarrice, que faz você não aceitar aquela palavra. A palavra, irmão, ela é dura para mim e para você. Ela é espada de 2 gumes para mim e para você. A palavra não é fácil. Carregar a cruz não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. Mas essa geração, uma geração em crise, que prefere dar crédito em fábulas. Deixa eu vos falar aqui nesta noite. A pessoa prefere ler a Bíblia. Ninguém gravou isso, ninguém está gravando uma coisa dessa. A pessoa não lê a Bíblia. Não vem para a igreja. A pessoa não vem para a igreja e acha que tem comunhão com Cristo. Como vai ter comunhão com Cristo fora da igreja? Paulo falou que há necessidade de nós congregarmos. Até eu ouvi a palavra de Deus. E aonde que eu tenho ouvido a palavra de Deus é responsiva? Na igreja. A pessoa bate no peito e diz que tem comunhão com Deus. Que tem particular com Deus, que não tem os cultos. Não está na casa do Senhor. Ela vai na internet e pesquisa coisas que são falsas. Ensinamentos reprováveis. Estão vivendo. Pecado de rejeição ao ensinamento. Escute isso aqui. Quando você rejeita a palavra de Deus, quando você rejeita a palavra de Deus, você está pecando. E nós às vezes rejeitamos. Esse é o mal da geração de agora. Uma geração que está em pecado. Uma geração que não aceita a palavra do jeito que ela é. Uma geração que prefere ficar com os ensinamentos do homem, com a doutrina de homens e não com a doutrina de Deus. Mulheres que crescem na igreja, jovens que crescem na igreja, que acham que sabem de tudo, que sabem, nunca lê, não faz um curso, não vem na escola dominical e acha que conhece a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmão. Não bata a boca com quem conhece a Bíblia. Aceite a palavra. Essa é a geração, meu irmão, que vai ficar fora. Vem para a igreja, mas não aceita a palavra. A palavra é loucura. Não é dessa maneira. Sempre querendo distorcer. Dando ouvido a fábulas. Acredita em fábulas. Fica vendo, irmão, teoria da conspiração na internet. Aleluia. Que anjos caídos, que gigantes construíram pirâmides. Aleluia. Preferem dar ouvido a coisas como Paulo falou em 1 Timóteo. Ele falou, são coisas que não trazem edificação em Deus, em nada acrescentam, em nada da nossa fé. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Muitos ensinamentos estão sendo difundidos hoje. Ensinamentos, muitas das vezes, aleluia, cristãos
porque há dúvidas e não há menção dele no resto da Bíblia. Então pegam esses livros para fazer outros ensinamentos de que nada traz edificação. Paulo vai falar a Timóteo que ele não traz edificação e só traz contenda. Mas não querem saber de comunhão, não querem saber de obediência, não querem saber de preço a ser pago para ser salvo e preferem dar ouvido a essas doutrinas. Doutrinas que Paulo classifica, doutrinas satânicas, demoníacas, embutidas na mente das nossas crianças, na mente dos nossos homens e mulheres que vêm em igreja, em algumas igrejas, e pregaram muitas das vezes na internet. A internet é uma ferramenta boa, irmãos. A internet não é ruim. Deixa eu falar aqui para vocês, estou encerrando. A internet não é ruim, ela tem coisas ruins. Diferente. A internet não é ruim, ela tem coisas ruins. Negando a Bíblia. Problema de aceitação da palavra da verdade. Eu coloquei esses dias algo que a mulher estava falando, que eu já falo isso há mais de 15 anos, eu estou falando. Falando sobre pastores. Sabe quantos curtidos tem? Sabe quantos? 3. 3 curtidos. Sabe por que 3 curtidos? Você sabe o porquê? Porque ninguém aceita a verdade da palavra. Aceita-se o costume do homem, as fábulas, o ensinamento mundano. Mas a palavra ninguém aceita. Ninguém aceita do jeito que ela é. E ela tem que ser modificada para mim, utilizar para mim do jeito que eu quero. Sabe aquele tipo de pessoa que vem para a igreja, mas ele recorre a vida do jeito que ele quer? Para se utilizar da vida da maneira que ele fez? E a Bíblia não foi feita para ser utilizada da maneira que eu penso, nem que você pensa. Mas o que ela traz para nós, segundo a palavra de Deus. Eu quero, na reta final aqui agora, dar algumas orientações para a geração que vai para o arrebatamento. Porque até agora nós aprendemos a geração que vai para o arrebatamento, a geração que recebe uma orientação para ir para o arrebatamento. O versículo 10 diz assim: Paulo aconselha a Timóteo dizendo: tenha testemunho de boas obras. Você criou os filhos, exercitou a hospitalidade, você lavou os pés ao santo. Voltando para 1 Timóteo 3. Perdão. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção de fé, longanimidade, caridade e paciência. Geração que será arrebatada, geração que não está em crise. Tu, porém, seguindo a minha doutrina, Paulo fala, seguir aquilo que ele estava ensinando. Quando eu falei aqui nessa semana que eu não gosto dos crentes de falar das igrejas, parece contraditória essa palavra. Eu sei que tem algumas pessoas que não aceitam essa palavra. Não aceito essa palavra para mim, não. Eu entendo. A ignorância não é eu não entender que você não aceita o que eu estou dizendo. A ignorância é sua de não entender o que eu estou querendo dizer. Essa é a ignorância. Eu não vou ser ignorante. Eu sei que alguns não aceitam essa palavra. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu sei o que eu estou pregando para você. Agora eu não sei o que os outros irão pregar para você. O que os outros irão ensinar para você. Aqui veio uma irmã e um dia ela chegou e disse assim: o que vocês fazem com o pão da ceia? Eu já falei aqui. Ele vai jogar fora. Ela disse: não, lá na minha igreja não passou em terra com você. Sabe? A minha preocupação é que eu sei o que eu estou dizendo para você. Está sendo Bíblia. Agora você, em outros lugares, eu não posso garantir o que você vai ouvir que está na Bíblia. A minha preocupação como pastor é essa. A minha preocupação é essa. Porque muitas portas existem. E poucos, como nós estávamos falando hoje em casa. Como o próprio reverendo de Hernandes Lopes colocou esse dia também no Facebook, ele disse: hoje, tantos obreiros despreparados para ser pregadores e pastores. Não sabem do que estão falando, como Paulo falou no capítulo de 1 Timóteo. Não sabem o que dizem. Não estão preparados para saber o que estão falando.
E Paulo vai dizer aqui: tu, porém, tenha seguido a minha doutrina, segundo a minha intenção, no modo de viver. A igreja é a igreja que vai viver a doutrina no modo de viver e não no modo de falar. Falar é uma coisa e viver é outra. É muito bonito para nós. Fala de fé, mas não vive isso. Fala de obediência, mas não obedece. Fala que sabe, mas não conhece coisa alguma. E Paulo está dizendo: vive a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé. Irmãos, escute isso. Você está ouvindo o que eu estou pregando hoje para você. Siga isso que eu estou pregando hoje para você. Siga a minha vida, porque eu tenho dado um bom testemunho de um verdadeiro cristão para vocês. Versículo número 11. Tal como me aconteceria em Antioquia e em Corinthians, quantas perseguições sofri no Senhor de todos os dias. A igreja que não está em Cristo, ela sabe que ela vai passar por perseguições, tribulações. Então saiba, pastor, estou passando uma tribulação na minha vida. Você está indo para o caminho certo. Jesus não me chamou para de rosa, irmão. E desculpa, algumas igrejas estão ensinando que Jesus, ao aceitar a Jesus, nós estamos isentos de passar todas as dificuldades. E essa é a maior mentira que alguém pode dizer. Paulo falou: viva o que eu estou vivendo. Passará por tribulações. As tribulações vão passar. Escute. Tribulações. A igreja que vai subir é a igreja que vai passar perseguição, aflições, perseguições. Mas aí Paulo diz: o Senhor, versículo 11, lá na parte final, nos livrou. Escute isso aqui, irmão: perseguições, tribulações, aflições. O Senhor vai te livrar, meu irmão. Você vai passar. Tem que passar. Mas o Senhor vai te livrar. Confia. O Senhor vai te livrar. Está difícil agora? Fica em Cristo. Fica firme. Porque o Senhor vai te livrar e vai te livrar. Estou encerrando. Versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça. Escute aqui. Outro conselho para a igreja que não está em crise. Escute. Se apegue à palavra. Ela vai te ensinar. Ela vai te corrigir. Você quer subir no arrebatamento? Pastor, o que eu faço? Ande na palavra. A palavra ensina. A palavra corrige. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 20, a partir do versículo 3, sobre a ceia: se nós não julgássemos, se nós julgássemos a mais bem, não seriam julgados. Mas, quando somos julgados por quê? Pelo quê? Pela palavra. A palavra diz se estamos certos ou se estamos errados. A palavra ela serve para nos corrigir, trabalhar, redarguir, trabalhar. Olha que coisa: corrigir, instruir. É proveitosa para ensinar, irmão, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeito, instruído em toda a boa obra. Se coloque em pé aqui essa noite. Toda a igreja em pé. Estamos encerrando isso. Eu só quero orar. Nós estamos vivendo os tempos finais. Uma geração de crise e esse primeiro grupo de pessoas que não vão subir para a pastor, o Senhor é todo do céu, nós somos, mas a palavra de Deus diz que esses tais são os tais dos últimos dias. Que não
não. A consequência não subirá no arrebatamento dos últimos dias, se o arrebatamento acontecer. Problemas no pessoal, problemas no relacionamento social, problemas de aceitação da palavra, não aceita a palavra, não agem da maneira certa com o próximo. Pessoalmente tem o seu caráter de desobediência, rebeldia e outras coisas. O crente tem que se apegar. O crente tem que ouvir, praticar a palavra, andar na palavra. Meus irmãos, quarta tem culto, sexta tem oração. Hoje é dia primeiro, não é? É isso? Confirmado. Já estamos no dia de primeiro. O crente manda mensagem para mim durante o culto e acha que é no culto. Aí eu convido o crente que está morrendo, está morrendo, não ver que ele fala coisa do culto. Eu falei, não, você me desculpa, eu sou pastor. Às 7 horas de cada domingo, eu estou em culto. Depois você manda depois das 7. Quer conversar comigo, mas eu não posso conversar com tudo. Então nunca mande mensagem para um pastor dia de culto no horário de culto. Não tem coisa. Não vem porque deixa eu. Então, irmãos, no próximo domingo já é a ceia do Senhor, amém? Não falte ninguém, venha preparado. Vamos estar colocando amanhã mais uma vez, dia 14, nós vamos estar aqui. Né? Dia 14 vai ter nossa ação social, nosso café, nós vamos estar pregando, nós vamos estar colocando amanhã. Amém? Tendo suas mãos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Não queremos ser essa geração de crise, Pai. Crise dentro dos seus lares, crise moral, espiritual. Senhor, repreende todo espírito maligno que domina nossa mente, nossa casa, nosso coração, nossa família. Repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, Senhor, nos traz os nossos cultos, firma do povo da crescimento ao teu plano, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós possamos dizer: Amém! As palmas para Jesus! Saia daqui nessa noite feliz. Volte na quarta e na sexta, na oração. E se prepare, irmão, se prepare para ser comigo, para adorar Jesus.
Dizem que os cientistas aí falam que até o ar, ele era não para isso, mas ele era